Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é a palavra de Deus. E nesse dia de hoje nós vamos meditar o que está escrito no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do verso de número 35, e diz assim a palavra do Senhor: Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e solicitaram: Mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que queres que eu faça a vocês? Ao que rogaram: Permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: Não sabeis que estáis pedindo o que estáis pedindo? Podeis vós beber do cálice que eu beber e ser batizado com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: Se bebereis o cálice que eu bebo, e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado, todavia assentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem somente àqueles para quem foram preparados. Assim os outros 10 ouviram esse assunto e ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, convocou e orientou: Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Jesus diz assim: não é assim que ocorre entre vocês. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vocês, deverá ser o servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, se disponha a ser o escravo de todos. Portanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos traz ensinamentos poderosos, e nós precisamos estar atentos ao que Deus ensina através da palavra dele, porque quando nós perdemos alguns ensinamentos, nós acabamos perdendo algumas chaves que são preciosas, e perdemos até mesmo a essência do ensinamento do Senhor Jesus. Os ensinos de Jesus são preciosos para os seus seguidores, para aqueles que o amam, para aqueles que querem andar na sua presença, e Jesus traz ensinamentos preciosos. Aqui conta a história de 2 irmãos, diz aqui que Tiago e João, que andavam com Jesus, eles chegam até a presença de Jesus e dizem assim: Jesus, nós queremos te pedir uma coisa e queremos que o Senhor cumpra aquilo que a gente vai pedir. Na verdade, eles estavam dando uma ordem para Jesus: queremos que o Senhor faça algo por nós, mas não queremos que o Senhor negue aquilo que a gente vai pedir ao Senhor. E Jesus: então peçam. E eles disseram assim: nós queremos que quando o Senhor estiver na sua glória, nós queremos que um se assente à sua direita e o outro assente à sua esquerda. Por favor, Jesus, não negue isso que nós estamos pedindo. E Jesus começa a falar algumas coisas e diz assim: olha, os governantes das nações, eles mandam, eles têm poder de mandar. Mas quanto a vós, quanto a vocês que são os meus seguidores, quanto a vocês que ouvem os meus ensinamentos, as coisas funcionam de uma outra forma. Aquele que quiser ser o maior, então aprenda a ser o menor. Aprenda a servir. Nós podemos ver que está dentro do ser humano muitas vezes o desejo do reconhecimento dos homens. Queremos ser reconhecidos. Às vezes gostamos dos holofotes.
Às vezes nós queremos o status, queremos que as pessoas nos aplaudam, e era exatamente o que queriam aqueles dois homens. Eles queriam uma posição de destaque. E Jesus diz assim: vocês não sabem o que é que vocês estão pedindo. Vocês não têm noção daquilo que vocês estão pedindo. E Jesus dá um ensinamento precioso. Ele diz assim: olha, não é nenhum mal você querer ser importante. Não é nenhum pecado você querer ser o chefe lá da sua empresa. Não é nenhum pecado você ocupar um cargo relevante. Mas com os cristãos as coisas funcionam dentro de uma outra esfera. Com os cristãos as coisas funcionam de uma outra forma, e Jesus fala a respeito de uma coisa chamada serviço. Às vezes nós não gostamos de servir, e o serviço é uma das principais coisas do cristianismo, daqueles que seguem verdadeiramente a Jesus. Consiste o serviço, o servir, o estar à disposição para fazer alguma coisa. Não interessa para quem, não interessa se a pessoa crê ou não em Deus, não interessa se a pessoa segue uma outra doutrina religiosa, mas Jesus nos ensina uma coisa preciosa, e eu quero que você abra bem os seus ouvidos para você entender isso. E tem faltado em nossos dias, e tem faltado em nossas vidas, o estar disponível para servir. Quando é que alguém está disponível para servir? Quando é que alguém serve verdadeiramente? Nós servimos quando nós carregamos dentro de nós uma profunda convicção. E nós precisamos ter uma profunda convicção de que nós servimos a Jesus. Porque eu sirvo a Jesus, eu aprendo a servir o meu irmão. E porque eu tenho essa convicção dentro de mim, eu me disponho, eu crio um compromisso em estar servindo, em ter a disposição. Eu tenho uma opinião firme dos ensinamentos que estão nas Escrituras. Eu não sei se estou sendo claro. A vida do cristão necessariamente passa e tem dádivas maravilhosas para aqueles que aprenderam a servir, para aqueles que se dispõem a fazer alguma coisa, para aquele que se dispõe a abençoar, para aquele que se dispõe em todas as áreas da sua vida em estar disponível para fazer alguma coisa por alguém ou por uma causa. Até mesmo as pessoas que se encontram enfermas, muitas vezes pessoas depressivas, quando elas aprendem a servir alguém, elas melhoram das suas enfermidades. Porque isso é um princípio. O princípio do servir, do estar à disposição. Uma certa feita, diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16, que havia um jovem, e esse jovem era um jovem muito rico. E esse jovem chegou até o Senhor Jesus e disse assim: Senhor, eu quero também ser um dos seus discípulos. Eu quero te seguir por onde o Senhor for. E na sua conversa com aquele jovem, ele diz que já fazia muitas coisas que um cristão deve fazer. E Jesus diz assim: então largue tudo o que você tem e em seguida vem e me segue. Mas aquele jovem tinha
tantas riquezas, tinha tantas ocupações, tinha tantas coisas que ele achava que eram muito preciosas para ele, que ele se entristeceu e afastou-se do Senhor Jesus e perdeu a oportunidade de andar com Jesus. Às vezes nós estamos tão ocupados, tão preocupados, cheio de afazeres, cheio de coisas, cheios de compromissos, e acabamos perdendo as coisas que nos são mais preciosas em nossas vidas. Às vezes nós perdemos a oportunidade de estar ao lado das pessoas que nós amamos, perdemos a oportunidade de ver os nossos filhos crescendo, perdemos a oportunidade de sentar com um amigo para conversar, perdemos a oportunidade de ver alguma coisa da natureza, de ver o pôr do sol ou o amanhecer do dia. E o tempo vai passando. E nós estamos perdendo essa maravilhosa graça de vermos que Deus fez todas as coisas e tudo aquilo que Deus fez, Ele fez bem feito. Às vezes nós perdemos a oportunidade de estar a serviço de alguém, de abençoar a vida de alguém. Certamente a riqueza daquele jovem que não quis seguir a Jesus, com pouco tempo, obviamente, tudo se desfez. Nós podemos ver que cidades históricas, cidades que eram prósperas, de repente sumiu da face da terra. Daqui a algum tempo, certamente nós não estaremos mais aqui. Lembre disso, por favor. Daqui a algum tempo nós passaremos, virão outras gerações, assim como outras gerações já passaram. O que é que nós temos hoje? Nós temos hoje a possibilidade, por isso que nós precisamos estar atentos a cada segundo, a cada momento da nossa vida e lembrarmos que na verdade nós não possuímos absolutamente nada, nem mesmo a nossa própria vida. Pelo contrário, tudo isso um dia passa. E na verdade o que nós temos hoje, o que nós possuímos hoje de bens, o que nós possuímos hoje materialmente, a nossa própria vida, na verdade nós estamos administrando aquilo que Deus tem nos concedido e tem nos concedido por pura graça. Então, a nossa vida, ela passa como um sopro da parte do Senhor. E nós não sabemos quando nós seremos chamados. Jesus nos ensina que a nossa vida, de repente ela passará como um ladrão no meio da noite, que a gente não sabe o horário, não sabe o momento. E assim também será a volta do nosso Senhor Jesus. Uma coisa nós sabemos, que nós precisamos estar preparados. Eu quero que você esteja, por favor, ouvindo a minha voz. Tiago e João fazem um pedido ao Senhor. E aquilo que eles pedem, eles andando ao lado do Senhor, eles queriam, na verdade, uma posição de destaque. E aquilo era exatamente o oposto do que Jesus estava ensinando. E quase sempre também nós caímos nesse engano de estarmos fazendo exatamente o que eles fizeram, o que eles pediram. Pedimos algumas coisas para Deus que às vezes são desnecessárias para a nossa vida, que não vai levar absolutamente a nada. E esquecemos que a maior dádiva, o maior presente é estarmos ao serviço do próximo, ao serviço das coisas do Senhor, prontos, disponíveis.
E eu me lembro de uma história, eu gostaria que você estivesse atento comigo a essa história, que está no caderno de Gênesis, capítulo de número 24, por favor. Gênesis 24 conta a história de um casal muito precioso e conta como é que esse casal se encontrou. É a história de Abraão, que queria que o seu filho Isaque tivesse uma esposa. E Abraão, está no caderno de Gênesis de número 24, depois esteja lendo, porque é um texto maravilhoso, riquíssimo. E Abraão pega um dos seus servos, que se chamava Eliezer, e manda Eliezer à terra de Harã, para em Harã Eliezer encontrar aquela que seria a sua nora, ou seja, aquela que seria a esposa do seu filho Isaque. Eu quero que você esteja atento, porque Eliezer, ele pegou 10 camelos, colocou presentes naquele camelo, colocou uma carga sobre aqueles camelos, pegou mais alguns ajudantes e foi para a terra de Harã, porque certamente a esposa, aquela que seria a esposa de Isaque, não estava onde eles viviam, mas estava em Harã. E Eliezer, que servia também ao Senhor, que conhecia Abraão, que sabia que Abraão era um homem de fé, Eliezer chegou a Harã, perto de um poço, de uma cisterna, e parou ali os seus 10 camelos carregados, e os camelos estavam sedentos, e Eliezer fez uma oração ao Senhor. Ele disse assim: Senhor, aquela que será a esposa do meu senhor Isaque, esta será aquela que vier até o poço buscar água, porque as mulheres tinham um momento do dia que elas iam buscar água ao poço. E eles sabiam que horário era esse. Aquela que chegar e disser que quer dar água também aos camelos, essa será a escolhida. Foi isso que ele falou para Deus. Aí dentro de alguns minutos chega uma moça muito linda, e chega com os seus cântaros, e aquela moça era exatamente Rebeca, que chega e se oferece. Olha, preste atenção, estava ali um desconhecido com 10 camelos, e ela se oferece para dar a água de beber àqueles 10 camelos. Você tem ideia quantos litros de água bebe um camelo? Eram 10. Um camelo bebe em torno de 100 litros d'água. E ela se dispõe, ela se coloca ao serviço, porque Deus estava buscando uma mulher que fosse uma pessoa disponível para servir, porque dela sairia e continuaria uma geração daqueles que seriam abençoadíssimos por Deus. E ela chega e ela se oferece, e ela pergunta: será que eu posso dar água a esses camelos? Pensa você tirar a água de uma cisterna para tratar, para matar a sede de 10 camelos. E ela começou a tirar água e a servir, a tratar daqueles camelos. E ela não sabia, eu quero que você entenda isso, por favor. Ela não sabia, ela não tinha noção de que as cargas que estavam sobre os camelos eram um presente para aquela que fizesse exatamente o que ela estava fazendo.
E quando ela termina de dar água àqueles camelos, diz aqui a palavra do Senhor, que ela foi abordada por Eliezer, e ele deu a ela pendentes, joias, presentes de ouro, exatamente porque ela era uma pessoa que estava à disposição para servir. Ela foi abençoada porque ela se colocou à disposição para o serviço. Não tem como seguir os passos de Jesus se não for através do serviço. Eu convido você a pensar como é que anda a sua vida, como é que você tem vivido, o que é que você tem feito, como é que você tem se comportado no seu dia a dia. Como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos? Como é que nós podemos desfrutar do excelente que Deus tem? Uma vez que os ensinamentos do Senhor, a palavra do Senhor, é uma palavra verdadeira e uma palavra fiel, uma palavra que é feita, que é dita exatamente, não para que tenhamos apenas uma teoria na nossa cabeça, mas para que seja experimentada. Então a palavra de Deus, ela é desafiadora. É um desafio a uma transformação de vida. É o desafio a uma mudança radical. E é exatamente o que Deus tem, o que Deus nos desafia nesse dia de hoje. Feche seus olhos, coloque a mão aí sobre o seu coração, onde você se encontra. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Queremos nesse dia de hoje apresentar as nossas vidas, que a tua palavra possa ter penetrado no mais profundo da nossa alma, possa nos trazer o crescimento necessário, e nós sabemos que a tua palavra ela não vai voltar vazia, mas ela está cumprindo um propósito para as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.